Os dons de elocução. Texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Leitura complementar. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom de Deus. 1 Coríntios 14:3. Os objetivos do dom de profecia. 1 Coríntios 14:32. Equilíbrio e bom senso quanto aos dons. 1 Coríntios 14, versículos 22 ao 25. Sinais para os fiéis e para os infiéis. 1 Coríntios 12:31. Buscando os dons com zelo. Leitura bíblica. 1 Coríntios 12, versículos 7, 10 ao 12 e capítulo 14, versículo 26 ao 32. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Objetivo geral da lição: apresentar os dons de elocução. Objetivos específicos: expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Introdução. Atualmente, temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso dos dons de elocução, em especial o de profecia. E por isso precisamos estudar com afinco esse tema para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. O apóstolo Paulo exortou os cristãos de Corinto para que eles procurassem com zelo os dons espirituais, em especial o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica toda a igreja. Ore, peça ao Senhor que conceda a você os dons de profecia, o dom de falar em línguas estranhas e a capacidade de interpretá-las, pois são muito necessários ainda para a igreja atual. Na lição de hoje, o tema será concentrado nos 3 dons classificados como dons de elocução, a saber, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas.
Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus para que não sejamos enganados pelas falsas manifestações. Capítulo 1. O dom de profecia. De acordo com o teólogo pentecostal norte-americano Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, apareceram várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos irmãos e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, conforme lemos em 1 Tessalonicenses 5:20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por detrás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca em 1 Coríntios 14, versículo 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem três fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. A profecia contribui para a edificação do crente em Jesus. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao dom de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a profecia por excelência, deve ser um manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus nos alerta a não ouvir esses tais falsários, conforme escreveu Jeremias no capítulo 23, versículo 9 ao 22. No capítulo 1, nós aprendemos que o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Capítulo 2. O dom de variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar,
esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados na lista de 1 Coríntios 12. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do cristão. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor Jesus Cristo continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os irmãos reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Este dom é tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. No capítulo 2, nós aprendemos que o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Subsídio teológico. A natureza encarnacional dos dons. Os crentes em Jesus desempenham um papel vital no ministério dos dons. Romanos 12, versículo 1 ao 3, nos diz para apresentarmos nosso corpo e mente como adoração espiritual e que testemos e aprovemos o que for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semelhantemente, 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 3, nos adverte a não perdermos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser Senhor. E Efésios 4, versículo 1 ao 3, nos recomenda a um viver digno da vocação divina e tomar a atitude correta, mantendo a unidade do Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo e o espírito. Para essas religiões, o corpo é mau, uma prisão, ao passo que o espírito é bom e precisa ser liberto. Essa opinião era comum no pensamento grego. O apóstolo Paulo conclama os coríntios a não se deixarem influenciar pelo passado pagão. Antes, perdiam o controle. E, como consequência, podiam dizer qualquer coisa e alegar que provinha do Espírito de Deus. O contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Pelo contrário, à medida que o Espírito opera através de nós, temos mais controle do que nunca. Entregamos nosso corpo e mente a Deus como um instrumento a seu serviço. Stanley Horton, na sua obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, página 469. Capítulo 3. O dom de interpretação de línguas. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, a língua falada, aquilo que foi pronunciado em outras línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Embora haja semelhança nesses dons, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa
também capacitado pelo Espírito Santo, para que haja intérprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os irmãos ficarão sem saber nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevam Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. No capítulo 3, nós aprendemos que o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Subsídio teológico. Paulo era grato a Deus por falar em línguas, e mais do que todos os coríntios. Na igreja, porém, diz que preferiria falar 5 palavras com seu entendimento, a fim de que pudesse, pela sua voz, ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em línguas. 1 Coríntios 14, versículos 18 e 19. Mas não deseja com isso excluir as línguas, é parte legítima de sua adoração. 1 Coríntios 14, versículo 26. Paulo lhes adverte para que cessem de proibir o falar em línguas. Segundo parece, alguns não gostavam da confusão causada pelo uso exagerado das línguas. Procuravam solucionar o problema por meio da proibição total do falar em línguas. Mas a experiência era preciosa e a bênção excelente para a maioria dos coríntios aceitar esta proibição. Alguns dizem hoje: há problemas envolvidos no falar em línguas, vamos evitá-las, portanto. Mas não foi essa a solução de Paulo para si, nem para a igreja. Até mesmo os limites que Paulo impõe não tinham a intenção de impedir as línguas. Tratava-se apenas de dar mais oportunidade para maior edificação a outros dons. Stanley Horton, na sua obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, página 242. Conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretação. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, conforme lemos em 1 Coríntios 14, versículo 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém.